Só queria falar de uma experiência quando a gente aconselha crianças. Vem uma criança com ansiedade na igreja, com medo, que não tá dormindo, que tá chorando, com luto, que alguém da família morreu. Quando você entra com a verdade da palavra de Deus, ela acredita de um jeito que aquilo se torna verdade para ela. E ela vence, ela supera sintomas mais rápido que os adultos. Porque os adultos, eles são desconfiados. Eles ficam, será? Será que é isso mesmo? A criança não. Uma vez que você falou, transmite confiança no qual ela confia em você, o que você falar, ela vai ter aquilo como uma verdade absoluta. Ela vai acreditar naquilo. E aí, consequentemente, aquilo vai fazer um efeito na alma dela. Então, já vi muitas crianças com problemas emocionais sendo curadas imediatamente, porque acreditaram na palavra de Deus. Fala galera, mais um episódio Caio e Cris no ar. E hoje, dando continuidade na série sobre educação, nós estamos no terceiro vídeo. Lembrando que o primeiro vídeo nós falamos sobre educar a criança no caminho. O segundo sobre filhos são heranças. Interessantíssimos os dois assuntos, vão lá conferir. E hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito importante, mas ainda não vou dar o spoiler, porque eu quero soltar o Roda a Vinheta! Então, dando início aí ao nosso terceiro vídeo sobre a série de educação, né? O terceiro e último. Antes de eu falar do tema, de a gente compartilhar um pouquinho sobre o que Deus falou com a gente. Meu amor, dá um oi pra galera aí. Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que bem. Espero que estejam sentados, ou no ônibus, ou no carro, mas não deixem de escutar. E ele, o nosso menino que faz acontecer. Biel, dá um oi pra galera. Fala, galera. Que Deus abençoe vocês, que possa ser um conteúdo muito edificante, que vocês possam deixar seu like aí, se inscrever e compartilhar esse vídeo. Tamo junto. Boa! Galera, é o seguinte, então nessa série de 3 vídeos sobre educação, nós vimos no último vídeo que os filhos não são nossos, os filhos são de Deus, ou seja, eles vieram dele. Então, portanto, que já veio do céu, veio dele, tem uma predisposição em acreditar em Deus e no seu filho Jesus. Então, qual é o tema de hoje? O tema é a facilidade da criança em crer em Deus. E isso é real, não é mentira, por isso que os pais que não fazem um bom trabalho, realmente são responsáveis por esse mau trabalho e as crianças podem se perder. Porque no vídeo 1 nós falamos sobre educar no caminho, faz com que ele não se desvie. Ou seja, tem um porquê Deus escreveu aquilo, tem alguma coisa que Deus quer falar pra gente que é da vontade dele que nós trabalhemos para colocar esse filho no caminho e que ele ingresse nessa vida cristã desde cedo. Para começar, eu vou ler Mateus 18:3. Jesus chamou uma criança e colocou-a na frente deles, dos discípulos, e disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. E aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará recebendo a mim. Olha que incrível. Aqui tem vários contextos, mas eu quero só para começar, o pai e a mãe, por ser seguidor de Cristo, precisa receber essa criança para receber ele. Então a criança, ela já vem com uma bagagem, como é do Senhor, nós vamos dar conta, nós vamos prestar sobre isso uma conta. Nós estamos recebendo alguém que já tem uma predisposição para receber Deus. E nós vamos falar sobre isso. E nós vamos entender hoje algumas características das crianças, por que isso acontece, né? Sim. As crianças, na verdade, elas têm algumas características que favorecem o ensino do reino de Deus no coração delas. Primeiro que elas são dependentes dos pais. Então, aquilo que os pais falarem, elas já estão acostumadas a aprender. O pai ensina tudo. Desde pequeno, onde o pai vai, a criança vai atrás. Ensina a falar, vai ensina junto. a andar, ensina a comer. Então, por que não aprender também as coisas do Senhor? Elas são ensináveis, então elas sabem que elas sabem pouco. Elas sabem que elas não sabem. Pode ver que elas têm uma fase que elas perguntam muito. Isso, e elas esperam do pai um retorno. Ou seja, elas já se veem como alunas. Por exemplo, quando você se converte,
Você quer saber muita coisa de Deus, você pergunta para muitas pessoas, você pergunta para Deus, você vai ler a Bíblia. A criança, ela tá nesse período. Exato, é verdade. E ela tem, falando cientificamente, um período de muita neuroplasticidade cerebral. O cérebro da criança se movimenta muito, ele faz muita sinapse nervosa e com isso ela tem facilidade em aprender, facilidade em reter informações, muito maior que a dos adultos, que o cérebro já está formado, desenvolvido, ele acaba se movimentando muito pouco, muito menos do que o cérebro da criança. E aí, com isso, ela vai também, além disso, ter mais facilidade para acreditar nas coisas. Como ela ainda não conhece o mundo, ela não teve tantas experiências, ela acredita mais facilmente. Percebem que a criança é ingênua? Conta uma história para ela, ela vai acreditar. Então a criança ela tem mais facilidade de acreditar nas coisas que ela ainda não conhece, nas coisas que ela não vê, nas coisas que ela ainda não ouviu. Ela vai ter uma capacidade de imaginação maior. Então você falar para um adulto sobre o céu, imagine agora uma cidade santa, um trono sentado, né, um trono no meio, Deus sentado. Ele vai ter, não, peraí, não faz sentido isso, é muita viagem na minha cabeça. Ele não vai ter familiaridade. A criança não, a criança já está acostumada, ela usa bastante essa via da imaginação. Por isso que ela acaba que muitas vezes acredita mais rápido nas verdades de Deus do que os adultos. E aí não foi à toa que Deus deu essas características no início da vida da gente. Porque basicamente eu penso, né, não está na Bíblia, eu penso que Deus ele pensou assim, ó. No início da vida eu vou fazer seres dependentes, moldáveis e inocentes, para que eles permaneçam vinculados aos adultos responsáveis, para esses adultos poderem ensinar esses pequenos no caminho que eles devem andar. E depois desse período, né, conforme eles forem crescendo, eles já vão ter a bagagem para se manter. Por que o ser humano não é igual ao animal, que nasce em poucos meses já parte para a vida solitária? Não, ele fica vinculado há alguns anos com os pais, porque Deus criou essa relação de dependência para os pais, além do sustento físico, também passar o sustento espiritual. Para quando essa criança chegar no momento da maturidade, ela poder seguir com o que ela já recebeu. E aí não é incomum a gente ver muitas crianças que seus pais nem cristãos são, e as crianças acreditam em Deus. Demonstram uma fé que elas nem foram ensinadas, não dá nem para saber de onde veio. E aí tudo isso é o quê? É uma abertura inicial que as crianças têm para receber a palavra no coração. E aí, se isso for cultivado, quando chegar na fase adulta, vai ter uma grande estrutura ali já dentro do reino de Deus. Agora, se isso não for cultivado, semeado, não tiver aquele processo do trabalho, a criança vai perder. Ela vai chegar na idade da maturidade, como o reino de Deus, a visão que ela tem de Deus não foi sustentada. É distante, né, para ela. Agora que ela começa a pensar um pouquinho mais e ela não viveu isso, o que acontece é que quando a criança é muito pequena, os pais se afastam muito da igreja pelas necessidades da criança. Essa é a fase que... Por isso que quando o povo estava escravo, tinha que fazer mais filhos para ter, porque isso era poder. Então, quando o filho chega, eu tenho que trabalhar mais para Deus, porque eu vou criar um soldado de verdade. Eu só consigo criar um soldado de verdade, falando do vídeo passado, uma flecha de verdade, quando o filho nasce e eu continuo trabalhando, não igual. E nem menos, é mais. Pro reino é mais. Eu preciso viver mais a obra, eu preciso aprender mais de Deus, eu preciso trabalhar mais para Deus com o filho. Quando isso faz parte da vida da criança como de sempre, quando a gente for falar de Deus mais para frente, ela não é que ela vai achar que é um livro, ela vai achar que é uma experiência. Porque os pais adoram em casa, os pais servem em casa, os pais oram em casa, os pais louvam em casa, os pais choram em casa aprendendo da Bíblia, os pais leem a Bíblia. Agora, como isso não é feito, é algo distante. Por isso que as crianças se esfriam. Porque aquilo que ela já veio predisposta a fazer, os pais não fizeram porque colocaram a criança no lugar de Deus. Hoje eu estou preocupado com a necessidade de Deus e não com a vontade de Deus para minha casa. A chegada de um filho não é para mudar a minha rota, é para ampliar a minha rota, é para dar mais função para minha família. É mais um soldado de Cristo. Um soldado com 5 é mais forte ou mais fraco do que um soldado com 20? Então o número nessa hora é poder para Deus, desde que você coloque seu filho no caminho do Senhor, transformando ele numa flecha. Exato. E é isso que você falou de
aquilo que não é útil para a criança, ela vai cortar, é o processo de poda neural. É isso. O nosso cérebro mesmo, ele faz a poda, ele corta aquilo que eu não uso, por uma questão de espaço, né? A gente tem uma capacidade limitada de espaço no cérebro. Então, se chegar na fase da adolescência e o filho, esse adolescente, não perceber uma aplicabilidade do evangelho na vida dele, ele vai cortar, ele vai falar, quer saber, não quero mais saber disso não. E meus pais me obrigavam a ir para a igreja, eu em si nunca fez sentido para mim, eu ia só porque eles me obrigavam. Agora, se ele já teve experiências, vivências, já viu muita coisa com os próprios olhos, aquilo vai fazer sentido manter. E aí ele vai conseguir manter. Então, os pais precisam aproveitar essa janela da infância para proporcionar para os filhos o máximo de conhecimento possível dentro do reino. E aí, rapidinho, só queria falar de uma experiências, na verdade, quando a gente aconselha crianças, até mesmo dentro do pequeno grupo, vem uma criança com ansiedade na igreja, com medo, que não está dormindo, que está chorando, ou com luto, que alguém da família morreu. Quando você entra com a verdade da palavra de Deus, ela acredita de um jeito que aquilo se torna verdade para ela. E ela vence, ela supera sintomas mais rápido que os adultos. Porque os adultos, eles são desconfiados. Eles ficam, será? Será que é isso mesmo? A criança não. Uma vez que você falou e você é uma pessoa que transmite confiança, no qual ela confia em você, o que você falar, ela vai ter aquilo como uma verdade absoluta. Ela vai acreditar naquilo. E aí, consequentemente, aquilo vai fazer um efeito na alma dela. Então, já vi muitas crianças com problemas emocionais sendo curadas imediatamente, porque acreditaram na palavra de Deus, coisa que não acontece com o adulto. Então, vamos aproveitar essa abertura que a criança dá para semear o reino no coração delas. Muito bom. E na Bíblia, as referências de infância têm relação com inocência, humildade e confiança. E algumas vezes elas são usadas espiritualmente para denotar um relacionamento de fé com Deus. Olha que incrível. E aí eu peguei esses 3 tópicos, que é a inocência, a humildade e confiança, relacionado com a fé, e eu quero compartilhar com vocês. Então, qual é a característica que a criança tem? Inocência. Em Mateus 7, do 9 a 11, tem aquela passagem que diz que, mesmo sendo maus, os pais não seriam capazes de dar pedra, né, caso seu filho pedisse pão, ou cobra, se caso ele pedisse peixe. Então, embora o contexto traz diversos aprendizados, quero pensar nessa fala de Jesus para os pais, como se desse para enganar os filhos. Então ele está falando que, se seu filho pedir tal coisa, você vai dar tal coisa? Você conseguiria talvez enganar. E um dos textos, uma das bíblias, falava que o formato do pão com a pedra era muito parecido. Ou seja, a ideia era que, o que dá a entender um pouco, pegando essa linha, é que daria para você enganar seu filho, na inocência. Come aí! E a criança morderia e veria que não era. E aí seria tipo, né, foi trollado. Então, olha que louco, a criança, ela tem a inocência. Aquilo que você entrega para ela, um pão, aqui tá um pão. Aqui tá um pão. Uma vez eu tenho uma história muito engraçada, que eu sou palmeirense, e eu trabalhei com uma criança que o pai era corintiano fanático. E a criança nunca tinha comido bis. E aí eu expliquei para ela, isso aqui é Palmeiras, quando você quiser pede Palmeiras. Oh. E a criança gostou, e eu falei, pede Palmeiras, isso para mim. E aí chegou em casa, o que ela pediu? Palmeiras. E aí o cara fala, você tá de brincadeira e tal. Porque, a criança tem inocência. Olha que fácil ensinar, né? Olha que fácil. Ela acreditou que o bis era Palmeiras. Então, olha que incrível. Por essa inocência, aquilo que eu colocar no coração da criança, se for uma verdade para mim, a criança ela vai acreditar 10 vezes mais. Ela vai acreditar e ela vai querer viver aquilo que está na Bíblia. Porque ela tem uma inocência que nós não temos. Nosso coração já é contaminado. E ela, inclusive, vai exortar os pais muitas vezes. O reino é de quem? De quem é parecido com ela, de quem, né, daqui a pouco eu falo da humildade, mas quem se humilha é quem é parecido com ela. E tem uma questão aí. Aí, claro que tem uma questão de criança na Bíblia da maturidade espiritual, que nós não vamos entrar no mérito esse vídeo, ok? Nós estamos falando das coisas boas no qual Deus fez a criança para que ela tivesse uma predisposição de aceitar Jesus e Deus. Ok? Então, a inocência é uma delas. E aí você tem a chance para enganar ou você pode usar para o bem. Ok? Você pode usar para o bem da criança, para que ela acredite no Senhor, nas histórias dela. Ela está inocente, ela vai acreditar. Agora você precisa alimentar ela com a verdade. Se você alimenta com a mentira, só faz bobeira com o seu filho, só enfia ele em lugar idiota, não tem como ele viver uma coisa legal. Essa inocência vai ser pro mal. Ele vai acreditar que aquilo é verdade. E a verdade é Cristo Jesus. E aí outro tópico é a humildade. No próprio texto de Mateus 18:3, quando Jesus coloca a criança na frente dos discípulos, né, muitos lá
queriam falar, né? Tipo, muitos queriam ser os maiores naquela época no reino, fazendo as coisas. Então eles queriam fazer as coisas para ser Tinha uma competição ali, né? E aí Jesus pega a criança, põe na frente de todo mundo e diz que quem se humilha verdadeiramente, assim chegará a agradar ao Pai. Então não é fazendo um monte de coisa, é se humilhando. Tem a ver com serviço ao outro, não a administração, não falar bonito, não são os atos religiosos. Tem a ver com amar a Deus e amar o próximo. E aí aqui a criança é assim, a criança ela gosta de ajudar, ela só não ajuda porque os pais não ensinaram. A criança ela já está disposta a se humilhar, ela erra. Se você alimentar ela com a verdade nessa inocência dela, ela vai pedir desculpa fácil. Você pode ver que a criança bate uma nota que o pai desculpa no mesmo momento, estão brincando, por quê? Tem uma humildade lá dentro. O problema é que nós pais não somos mais assim e nós colocamos o orgulho dentro da criança. A gente não coloca a palavra de Deus. Mas a criança, então, ela tem a inocência e ela tem a humildade para se humilhar. Porque Jesus diz, tem que se humilhar igual essa criança. E aí tem a confiança relacionada ao café. Na passagem de Marcos 10, 13... até o 16, vemos as pessoas levando a Jesus as crianças, e o texto diz que o reino do céu é das pessoas que são como essas crianças. Ou seja, para ser aceito por Deus, eu preciso crer em Jesus, me arrepender e defender o evangelho. Ok? Significa que as crianças têm essa capacidade. Então, se o reino é de uma pessoa como as crianças, e para aceitar Jesus eu preciso fazer tudo isso, significa que a criança já faz isso. A criança, quando ela é alimentada pela verdade, ela vai crer nisso de verdade. E ela vai ter uma fé diferente, uma fé verdadeira. Por isso que os pais, eles falam, né? Como a gente aprende com os filhos. Porque o ensinamento, quando bate no coração do adulto, ele demora, às vezes, tanto tempo para o adulto acreditar naquilo, né? E a criança não. Às vezes, ela vira uma chave fácil. Então, pais, vocês vão ter oportunidade de, se vocês alimentarem os filhos, nos momentos mais críticos da vida de vocês, vai sair da boca dos filhos as verdades simples do reino de Deus. Porque as coisas que a gente aprende no reino de Deus, muitas vezes elas são simples. De modo que uma criança consegue explicar. A mãe está brigando com o pai, o filho vai lá e fala, mãe, brigar não agrada a Deus. Acabou. É aquilo que a mãe precisa ouvir naquele momento. Mas a gente fica, não, fica quieto, menino, você não sabe de nada. Sabe sim, a verdade está vindo ali. Exato. E tanto é que no texto diz, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Receber o reino é, se eu tenho inocência e humildade, eu recebo algo e começo a agir segundo aquilo que eu recebi. Por que a criança ela começa a ficar difícil para adaptar nos lugares, chora muito? Por quê? Porque os pais não deram aquilo que precisa, estão dando outras coisas. Está dando passeio em família, está dando muita idolatria. Está dando muito de si mesmo. Muito de si mesmo pro filho, nada a ver com Deus. Deus não está na jogada, porque se Deus estivesse na jogada, você aproveitaria a inocência e a humildade para colocar Deus e Jesus no coração dela para que ela conseguisse receber o reino como nós devemos receber, porque ela vai receber. Jesus está falando aqui. E em 1 Coríntios 14, 20 diz que precisamos ser como crianças na maldade. Olha que incrível. Nós precisamos, na maldade, agir como crianças. O que é? O seu pai disse que é errado fazer tal coisa. Você acredita. Beleza? Ah, entendi. Sobre o erro. Sobre o erro. Sim. Então, quando eu treino isso na criança, na inocência, na humildade, quando eu estou no processo de trazer a fé para a criança, de receber o reino, eu começo a mostrar para ela o que é certo e o que é errado. E ela tem uma facilidade de crer em conceitos assim, né? De sim ou não, de certo ou errado. A gente que vem falar que ela não tem, mas para a criança é muito mais fácil ela assimilar através de grandes conceitos do que através de, não, veja bem, às vezes é certo. Não. Quem traz muito esse conceito que a criança não entende não é Satanás. Pode ter certeza, a pessoa não acredita na Bíblia, porque Jesus, Deus, na criação falou, ó, você pode tudo isso menos, ou seja, já tinha um não. O não já existia. Então o não sempre está presente na vida do cristão. Quem diz isso não está no evangelho de Jesus Cristo. Você não precisa nem ensinar para ela o que é não. Ela vai aprender de forma instintiva. Começa a falar o sim, né? Sim, pode, vai lá. Ou não, não pode. Ela já vai... Então, Deus colocou dentro de nós a capacidade de entender o que significa as permissões e as proibições dele. E por isso que nós devemos ser como crianças por pecado. Então, nós devemos acreditar. Quando um pai dá um conselho para o filho, a criança cumpre, certo? Certo. Deve se cumprir. Quando a criança confia no pai, então eu devo confiar no meu pai por pecado. Eu devo agir como uma criança. Porque é mal, eu quero distância, me faz mal. Meu pai vai ficar bravo comigo. Meu pai vai me dar um castigo. O meu pai já disse que isso é errado.
Então, esse é muito importante nessa fase. Ó, e você falando isso, que momento as pessoas começam a questionar os ensinamentos que elas receberam na adolescência, na entrada, na tomada da consciência. Meu pai falou que namorar na adolescência é errado. Mas será que é errado? Tá todo mundo. Então, assim, ele vai entrar numa fase que ele vai ser levado pelo mal a questionar as ordens de Deus, igual Eva. Será que é isso mesmo? Mas será que é tão errado assim? Mas será que o amor, uma coisa tão linda, pode ser errado? Será que Deus se desagrada de um afeto entre duas pessoas? Então é onde você começa a questionar as ordens de Deus. Mas na infância, não. Na infância, as crianças não questionam. Sim. Elas tendem a desobedecer, mas sabendo que elas estão erradas. E sabendo disso, né, o que nós abordamos nesse vídeo, que não sejamos pessoas como os discípulos. Porque nesse texto, os discípulos não deixavam as crianças chegar perto de Jesus. E não pense que no fato de você levar o seu filho para a igreja no pequeno grupo, isso é levar ele para Jesus. Não é. Levar para Jesus é todos os dias. Ele é o alimento. Quando você vai na palavra ensinar e educar, nós falamos sobre alimentação. Você alimenta, você está todo dia trazendo a palavra em todos os momentos. Uma porçãozinha do dia. Não precisa ficar ensinando o capítulo inteiro, mas uma porçãozinha. Lê e explica o que significa. Aquilo já alimenta a alma da criança. Alimenta e você começa a preparar para outros momentos. Você sentou de novo com seu filho, está levando para a escola. Escuta o louvor. Fala o que ele aprendeu na escola da igreja. O que você leu hoje. Então, todos os momentos que você tiver com seu filho, é uma oportunidade de você levar levar o seu filho para Cristo. Não seja como os discípulos, não seja a pessoa que atrapalha. O seu filho está querendo, a criança está querendo chegar, porque ela tem essa predisposição e você está afastando ela com a sua correria do dia a dia, com as suas músicas, com o seu lazer, com as suas brigas com o seu marido, com o seu descompromisso com a igreja, com o seu relaxo com a sua família, com o seu pouco caso, com os seus pecados no mundo. Você está afastando, você está agindo como discípulo. Não haja, tenha misericórdia desse coração, porque Deus vai te cobrar. E cuidado para não procrastinar algo que não pode ter mais volta, talvez não vai ter mais volta. Pais, confiem no Senhor e naquilo que Ele escreveu sobre isso. Confiem que Ele que entregou esse filho. Tenho a certeza que é uma herança, que tem um cuidado pré-estabelecido, que se você cumprir, Deus estará agindo no coração dos seus filhos e na sua casa. Não deixe de confiar na palavra de Deus. Não relativize aquilo que é muito simples e claro. Não procurem justificativas para deixar seu filho para lá e para cá. Sempre mantenham na cabeça dele, no coração dele, Jesus e os seus princípios. Dia, noite, em tempo, em fora de tempo. Não deixem disso, por favor. E outra, por que nós temos que fazer isso? Porque isso é o possível. O trabalhar, quem que faz isso? É Deus. Nós somos apenas escravos do Senhor, nós somos apenas servos do Senhor, nós somos apenas instrumentos. Quando você faz isso, que é o possível, nessa série que nós trabalhamos, os 3 tópicos, se você entender bem esses 3 tópicos e aplicar isso na sua casa, isso será o possível, porque o impossível é com Ele que vai tratar as coisas que você não consegue tratar. Então confia no Senhor, porque o possível está na sua mão, deixa que o impossível é com Ele. Bom, mais alguma coisa? Não. Bom, meus amigos, Fechou. Então hoje nós falamos da facilidade da criança em crer em Deus. Isso existe, é verdadeiro. A Bíblia tem muitas coisas sobre isso. Bielzinho, alguma coisa? Não, gente, só agradecer mais uma vez por esse conteúdo incrível. Espero que o pessoal tenha gostado e é isso aí. Deus abençoe. Boa, amorzinho, dá um tchau pra galera. Gente, é isso. Não percam tempo. Surfem nessa onda da infância para plantar, para semear o reino de Deus, porque vai valer a pena. Devolvam esse presente, essa recompensa para o Senhor, porque Ele tem sido bom, Ele que permitiu essas flechas chegarem na aljava de vocês, né? E o reino de Deus vai ser grandemente enriquecido se vocês trabalharem dentro das suas casas de forma mais comprometida, tá bom? É isso aí, meus amigos. Deus abençoe e até a próxima. Valeu! Valeu!